Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso encontro de estudo sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Já nos encontramos aqui na mensagem do segundo anjo, é o primeiro estudo que nós faremos sobre essa mensagem e, na realidade, eu a princípio pensei em dividirmos em dois estudos, mas eu vou priorizar a mensagem do terceiro anjo, porque assim nós conseguimos nela explorar um pouquinho mais os detalhes. Aqui foi possível nós resumirmos em um único tema essa mensagem. É lógico que, como eu disse, nós não vamos aqui explorar todos os detalhes, mas pelo menos alguma ideia geral eu acredito que nós teremos ao final desse tema. Então quero convidar você a falarmos com o Senhor através da oração. Bondoso e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede e por nos dar o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Já nos encontramos aqui agora basicamente na metade desta série de estudos sobre a mensagem dos três anjos e chegamos a essa mensagem que é um pouco mais curta em comparação com as anteriores, mas que também tem um significado, uma aplicação de grande importância. Por isso eu quero te pedir, Deus, mais uma vez, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos visite, que o Senhor esteja aqui dentro deste estúdio juntamente conosco e que também alcance os corações de todos aqueles que ouvirão em breve esta gravação. Que o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo e nos conduza no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler agora o capítulo 14, mais o versículo 8, que é a segunda mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então nós chegamos agora definitivamente na mensagem do segundo anjo. Esse anjo, se você acabou de notar, tem uma característica diferente do primeiro e do segundo. Ambos, o primeiro e terceiro anjo, melhor dizendo, o segundo anjo tem uma característica diferente do primeiro e do segundo, do terceiro, perdão, não do segundo. Se você notar, esse anjo não diz a sua mensagem em grande voz. A Bíblia afirma apenas sobre ele: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, e não em grande voz. Eu preciso que você guarde essa informação, porque nós só vamos descobrir o motivo pelo qual esse anjo não fala em grande voz, possivelmente no final desse estudo. A mensagem do primeiro anjo é uma mensagem imperativa. Nós estudamos sobre os três imperativos, que são quais? Lembra? Quais são? Temei a Deus, dai-lhe glória, e o terceiro, adorai aquele que fez. A mensagem do segundo anjo, por sua vez, é uma mensagem denunciadora, ou convidativa. Nós já vamos entender um pouquinho mais adiante o motivo. Mas nela nós encontramos uma denúncia, porque ela proclama a queda de Babilônia e, além disso, denuncia que essa Babilônia tem embriagado a todas as nações com o vinho da fúria da sua prostituição. Todo sistema religioso que não se enquadra no apelo da mensagem do primeiro anjo, quando Deus proclama o evangelho eterno, temei a Deus, dai-lhe glória, o juízo e etc. Todo sistema religioso que não aceita o apelo da primeira mensagem angélica, naturalmente é denunciado como parte da mensagem do segundo anjo. Principalmente aqueles sistemas religiosos que negam a realidade do juízo, o juízo investigativo de Deus. Portanto, a mensagem do segundo anjo, nós descobriremos isso mais adiante, ela se aplica a todo sistema religioso apóstata que nega os apelos e os imperativos de Deus na primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Para a gente compreender um pouco melhor a mensagem do segundo anjo, eu vou dividi-la em três etapas, onde na primeira nós vamos descobrir o que representa a Babilônia no Antigo Testamento. Porque nós precisamos saber o que é a Babilônia do Apocalipse. Para isso, o que seria a Babilônia no Antigo Testamento? Segundo, o que representa a Babilônia no Novo Testamento. E, por fim,
quando o sistema babilônico foi denunciado pela primeira vez na história da igreja. Então vamos ao primeiro tópico. O que representa a Babilônia no Antigo Testamento, em primeiro lugar? A primeira vez que Babilônia aparece nomeadamente na Bíblia é no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 8 e 10. Embora não seja exatamente a palavra Babilônia, mas é a raiz da palavra Babilônia aparece ali. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi um valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Sinar. Essa é a primeira vez que a palavra Babilônia, ou a raiz da palavra Babilônia, aparece na Bíblia, fazendo menção a Babel, a famosa Torre de Babel, que foi construída por Nimrod. Quando a Bíblia diz aqui que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor, não imagine que Nimrod era alguém que temia a Deus. Não. O diante do Senhor aqui não é no sentido de uma pessoa que respeite a Deus. A palavra ali, ela dá a ideia de alguém que se coloca diante de Deus para desafiá-lo na sua posição. Esse era Nimrod. E quando a Bíblia sugere que ele era um poderoso caçador, ele era caçador, sabe do quê? De filhos de Deus. Ele perseguia, ele matava, ele odiava, como todo descendente de Caim, os descendentes de Sete, que foi aquele que Deus levantou para substituir Abel. E foi este homem o responsável pela famosa construção da Torre de Babel. Quando eu olho para a Torre de Babel, eu vejo algumas características ali que estão relacionadas ao Império Babilônico, ao primeiro Império Babilônico. A característica, por exemplo, primária da Torre de Babel é a rebelião contra Deus. Você vai lembrar que o povo que construiu a torre desprezava a lei de Deus. E qual foi a lei que Deus havia dado que eles desprezaram ali claramente na torre? Você lembra? Deus deu uma ordem quando ele criou Adão e Eva. A ordem era se espalhar. E ali na torre eles queriam concentrar o povo em um só lugar. Então ali nós temos uma rebelião direta contra a lei de Deus. Primeira característica da Babilônia no Antigo Testamento: rebelião contra a lei de Deus. Segunda característica que nós vemos é a idolatria. Qual era o objetivo? Um dos objetivos deles ao construírem a torre era tornar o nome deles célebre, acima de todo nome. Aí nós temos o pecado da idolatria. Então, Babilônia, no Antigo Testamento, é caracterizada como um sistema rebelde contra a lei de Deus, um sistema idolátrico e, além disso, um falso sistema religioso cuja característica principal é a justificação ou a salvação pelas obras. Como nós conseguimos comprovar isso através da Torre de Babel? Porque eles queriam alcançar o céu pelos seus próprios esforços, através da torre. E, além disso, tentar impedir com que um novo juízo de Deus caísse sobre eles. Então, em resumo, a Babilônia no Antigo Testamento, ela pode ser caracterizada, pelo menos na sua primeira aparição, como um império rebelde contra a lei do Senhor, um falso sistema religioso, porque acredita na justificação ou salvação pelas obras, e, além disso, um sistema idólatra, que quer, de alguma forma, substituir a adoração e exaltação a Deus, tornando o nome deles acima ou superior ao nome do próprio Deus. Quando nós vamos agora ao neo-império babilônico, que é a Babilônia de Nabucodonosor, essa daqui é a Babilônia da época de Nimrod. Só que essa Babilônia ela ficou por um tempo assim enfraquecida, até que com Nabucodonosor ela volta a se tornar um império forte, uma nação poderosa, e aí nós chegamos na época do neo-império babilônico. As características são basicamente as mesmas: rebeldia contra a lei de Deus, idolatria contra o Senhor, um sistema de religião falsa, cuja salvação pelas obras era o centro dessa religião, e eu ainda adicionaria um elemento mais: a perseguição e a opressão contra o povo de Deus. Você vai lembrar que o povo estava no cativeiro babilônico, e aqueles que queriam manter a lealdade a Deus, como eram tratados lá na Babilônia? Com perseguição, com ameaça de morte. Então é um império que oprime o povo de Deus. Essas são as características do Antigo Testamento. No Novo Testamento, por sua vez, eu gostaria que nós prestássemos atenção num texto bastante interessante que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 13.
Normalmente, quando a gente fala de Babilônia no Novo Testamento, é natural que nós lembremos do Apocalipse, quando fala de Babilônia. Mas antes do Apocalipse, eu encontro na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, uma menção curiosa à Babilônia, onde Pedro vai dizer o seguinte, eu vou pedir para Raquel ler para a gente, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Ok. A Babilônia de Nabucodonosor ainda existia nessa época aqui? Sim ou não? Não. O Império Babilônico já tinha sido conquistado pelo Império Grego há muito tempo. Então, que Babilônia é essa que Pedro está mencionando na sua primeira carta? A Dani sugeriu ali. Dani, diz no microfone para a gente, por gentileza. Quem é, Dani? Roma, exatamente. Pedro se dirige à igreja que vivia dentro do Império Romano, como a igreja eleita, mas como naquela época as cartas eram avaliadas pelos soldados romanos, eles tinham que escrever as cartas de uma forma velada. E como Pedro não queria se dirigir ao Império Romano de maneira direta, ele compara o Império Romano a que nação? Babilônia. Já é a primeira vez que nós encontramos a igreja cristã usando Babilônia como uma representação de Roma. Só que aqui é Roma imperial. No Apocalipse nós vamos ver que ela vai se aplicar a Roma papal. Mas esta é a primeira vez. E por que razão Pedro usa a Babilônia para representar o Império Romano? Acaso as características que nós citamos aqui de Babilônia não são as mesmas do Império Romano? O Império Romano oprimiu o povo de Deus, sim ou não? E como oprimiu? Calígula, Nero, Diocleciano, Domiciano, lançando os servos de Deus para as feras os mastigarem, nas caldeiras de óleo fervendo, crucificando-os e passando piche sobre eles para incendiarem os corredores das ruas do Império Romano. Foi um império extremamente cruel. O Império Romano era um império rebelde contra a lei de Deus? Sim ou não? Sim, totalmente rebelde contra a lei do Senhor. Além disso, eles também tinham um sistema de religião que acreditava na salvação pelas obras? Sim ou não? Sim. E cometiam o pecado da idolatria também? Sim ou não? Claro, o panteão romano, centenas de deuses, dezenas de deuses pelo menos. Então, quando Pedro usa Babilônia para representar Roma, onde a igreja de Deus ali estava oculta, escondida, porque era uma igreja perseguida, ele já estava dando um pontapé inicial de uma aplicação profética que nós teríamos para o fim dos tempos. Mas, sem sombra de dúvidas, é só no Apocalipse que nós vamos encontrar a expansão do entendimento do que é a Babilônia. É só neste livro que a Babilônia mística, profética, escatológica, ela realmente vai ser desvendada. Então eu quero aqui, no capítulo 16, começar a mostrar para vocês um pouquinho das características dessa Babilônia mística do Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 e 18. Talvez aqui nós tenhamos uma informação um pouco diferente daquela que estamos acostumados a ouvir sobre Babilônia. Apocalipse 16, versos 17 até o 19, na realidade. Até o 19. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E o versículo 19 conclui. Agora é o trecho que mais nos interessa. E a grande cidade se dividiu em quantas partes? 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Então ele está falando de Babilônia aqui, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Bom, o texto sugere aqui que a Babilônia mística do Novo Testamento, a Babilônia espiritual, ela está constituída de quantas partes na realidade? 3 partes, não apenas uma. Não é apenas a igreja papal. Porque a Bíblia diz que quando o juízo de Deus caiu sobre ela, ela foi rachada. Hoje ela está unida de uma maneira ecumênica, espúria,
falsa, rebelde contra Deus. Mas quando o juízo de Deus cair sobre ela, ela vai se dividir. E aí as partes dela ficarão definitivamente visíveis. Mas quais seriam essas três partes que constituem Babilônia? É curioso porque o céu, a cidade de Deus, nós sabemos que a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém, ela também é governada por quantos poderes? Quantos poderes governam o reino de Deus? Não sabemos? Quantas pessoas governam o reino de Deus? Eu falei poderes, a gente achou um pouco estranho, mas é porque Ellen White também usa essa expressão. Ela fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três poderes dos céus. Eu vejo o céu assim como se fosse, entre aspas, uma república. Numa república nós temos três poderes, não temos? O judiciário, o executivo e o legislativo. E no céu nós temos os três poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles agem em comunhão, em unidade, com um único propósito. Da mesma maneira como o diabo ele age em contrafação em relação a Deus, a Babilônia também é dividida em três partes. Mas quem seriam essas partes constituintes de Babilônia? Vocês têm alguma ideia? Vamos ver. No mesmo capítulo 16, versículos 12 até o 14, nós encontramos os três poderes do mal que governam a grande Babilônia. Apocalipse 16, versículos 12 até o 14. Vamos lá então. Dani, lê para a gente, por favor. 16, versículos 12 até o 14. O anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Só um pouquinho, Dani, por gentileza. O rio Eufrates era o principal rio de qual nação? Vocês sabem? Babilônia. Então, o anjo aqui, o João está relatando uma experiência que acontecerá com Babilônia. Pode continuar, Dani, por favor. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok. Quem são, de acordo com esse texto, vamos ver se vocês conseguiram captar, os três inimigos ou as três partes constituintes da grande Babilônia, de acordo com a Bíblia? Quem são? O dragão, a besta e o falso profeta. Estes são os três poderes que constituem a grande Babilônia no Apocalipse. Então a Babilônia não é só o papado, a Babilônia não é só a igreja romana, a Babilônia é composta pela besta que sobe do mar, pelo dragão e pelo falso profeta, a imagem da besta ou a besta que sobe da terra, que é a mesma coisa. Nós veremos, no decorrer dos nossos estudos, quem são cada um desses personagens. Eu apenas me adianto aqui em dizer a vocês que o dragão é um símbolo do poder civil sendo dirigido pelo espiritismo moderno. A besta é um símbolo do papado romano. O falso profeta é uma representação das igrejas protestantes em estado de apostasia. Então nós temos aqui essas três partes unidas em uma aliança ecumênica, como eu disse, em uma união espúria, como mencionei, representando a Babilônia do Apocalipse no tempo do fim. Ellen White vai esclarecer, vai elucidar isso que nós estamos estudando ao afirmar: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência desta tríplice aliança, aqui estão as três partes de Babilônia, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Esse texto é fenomenal, né? Será que esse tempo já chegou? Quando nós estudarmos sobre a mensagem do terceiro anjo, eu vou mostrar para vocês alguns eventos que já aconteceram no mundo e alguns que estão acontecendo que, olha, alavancaram
muito o cumprimento dessa profecia. Existem coisas hoje se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Essa Babilônia está muito bem montada, tão bem montada e muito melhor montada do que nós poderíamos imaginar. Fala no microfone, por gentileza, Sara. Como é que é, se fosse possível? Se fosse possível, enganava os escolhidos. Exatamente. E é isso que nós vemos, Sara, hoje acontecer, onde muitos filhos de Deus estão sendo seduzidos hoje pelos encantos de Babilônia. E é isso que mais preocupa. Porque tem várias pessoas que hoje, talvez, fisicamente falando, não estão em Babilônia. Saíram de Babilônia, mas a Babilônia não saiu de dentro deles. E esse é o risco maior. É quando nós pensamos que estamos fora dela, mas as influências dela, o estilo de vida dela está afetando o nosso estilo de vida e o nosso comportamento. Então, meus amigos, essa é a grande Babilônia, dragão, besta e falso profeta. E nós estudaremos sobre esses personagens mais adiante. Mas eu queria destacar aqui, no mesmo livro do Apocalipse, um trecho de um capítulo que é aquele que melhor descreve Babilônia, assim, com alguns detalhes. E ele vai dar uma ênfase especial a uma mulher que faz parte dessa grande Babilônia e que é representada também pela besta no livro do Apocalipse. No capítulo 17, diz a Bíblia no versículo 1: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Nós sabemos que em profecia, mulher representa o quê? Igreja. Então aqui, Deus está falando de uma prostituta, uma meretriz que está sentada sobre muitas águas, que nós sabemos que significam o quê? Povos. Então não é uma igreja qualquer, é um sistema religioso influente, poderoso, que de alguma forma tem muita influência sobre o mundo. E tanta influência que chega ao ponto de influenciar não apenas a cristandade, não apenas os religiosos, mas o texto diz que ela se acha sentada sobre muitas águas e com quem se prostituíram os reis da terra. Então ela tem uma influência religiosa, mas ela também tem uma influência civil, política, exatamente. Como que ela influencia todas essas pessoas? Através do quê? Do vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Quando você avança um pouquinho na profecia, lá no versículo 3, essa é a imagem que João vê. João vê essa prostituta com trajes específicos, já leremos que trajes são esses, mas assentada sobre uma besta. Uma besta de 7 cabeças, 10 chifres, de cor escarlata e etc. Nós não vamos estudar sobre a besta aqui. Hoje nem nos daria tempo e no momento não é o nosso interesse ainda. Estudaremos sobre ela na mensagem do terceiro anjo. Mas por que eu trouxe essa imagem? Porque você me disse que mulher em profecia é símbolo do quê mesmo? Igreja. Então aqui está falando de um sistema religioso falso, porque é uma igreja prostituída. Diferente daquela igreja do capítulo 12, lembra? Que está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que é uma igreja pura. Esta igreja, ou este sistema religioso aqui, é falso, é espúrio, é prostituto, é enganador, embriaga as pessoas com o vinho da sua devassidão. Você já vai entender o que significa essa palavra devassidão. Esta igreja está assentada sobre uma besta. E em profecia, nós sabemos que besta representa o quê? Lembra? Lá das 4 bestas de Daniel, capítulo 7, o que representava cada uma delas? Reino, poderes, poder civil, poder político também. Então eu tenho aqui uma imagem curiosa, que descreve muito bem o que é a grande Babilônia do tempo do fim. É uma igreja que manipula, que controla, que conduz o poder o quê? Político do mundo. O poder civil do planeta Terra. E esse é o grande perigo. A grande característica da Babilônia é a mistura que há entre o religioso com o político, o civil. E hoje nós temos visto isso se aflorar no nosso mundo, inclusive com a ascensão de algumas direitas religiosas ortodoxas que querem combater essas ideologias de esquerda que realmente são perniciosas, mas o diabo ele vai brincando com os pêndulos aí ao longo da história.
com medo do mal das ideologias progressistas, nós estamos vendo o mundo caminhar para o outro extremo da ultra-ortodoxia religiosa, que é a manipulação do poder civil para beneficiar o próprio sistema religioso. Isso é muito perigoso. E isto, de acordo com a Bíblia, caracteriza a Grande Babilônia. Avançando um pouquinho mais, lá no versículo 4 e versículo 5, ainda falando sobre a mulher, Sara, lê para a gente, por gentileza, Apocalipse 17, versículos 4 e versículo 5. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Só um pouquinho, por gentileza, Sara. É uma igreja pobre ou é uma igreja rica, poderosamente falando? Rica, muito rica, muito rica. Os trajes de púrpura naquela época só eram usados pela realeza do Império Romano. Por isso que ele colocou aqui dessa maneira. E olha, honestamente, eu não quis colocar as imagens aqui, mas eu não sei se é casualidade, eu não acredito em casualidade. Mas quando você vê o clero do papado romano, quando o clero se reúne, os bispos, sabe que cor eles usam? Púrpura. Os cardeais, sabe que cor eles usam? O escarlata ou o vermelho. Eu não acredito em casualidades. E além disso, nós sabemos que nas missas, o cálice de ouro, ele é colocado no centro da comunhão. Todas as vezes que o bispo de Roma vai orar pela hóstia, o cálice está presente ali na missa, ou no sacrifício da missa, como eles chamam. Será que é tudo por acaso? Eu acredito que não. Mas a verdade é que, acima de tudo, a aplicação daquilo que nós estamos vendo aqui é uma aplicação no sentido de dizer que este sistema é um sistema poderoso, é um sistema imponente, um sistema rico. Ellen White, inclusive, chega a dizer, no livro Grande Conflito, que enganado estão aqueles protestantes, inclusive adventistas, que subestimam o poder desse sistema religioso. Porque a pompa desse sistema, todo o ritual, tudo isso impressiona as pessoas. Aqui em Portugal, quando eu venho para cá, geralmente eu gosto de visitar os mosteiros, as igrejas e etc. E é impressionante quando você entra naquelas construçõões colossais, monumentais, você inclusive parece que é constrangido a falar alto dentro daqueles lugares. Diferente das nossas igrejas hoje em dia, né, que normalmente são construídas mais parecidas às vezes com teatro, com, enfim, construções modernas, o papado romano sabia que a arquitetura também prega. A arquitetura também prega. Pode falar, Sara. Por acaso eu ia falar sobre isso, porque é interessante, porque Satanás sabe que as pessoas vão atentar para esses pormenores. Da vestimenta e tudo. Tanto que este Papa, no início, não é? Quando ele tomou o poder, ele absteve-se de algumas dessas características. Sim, exato. E se tu fores a uma igreja moderna, já não tem tantos santos e tal. Então, há aqui um jogo até para, parece, desviar a atenção desses pormenores que nos levam até à profecia. Tem uma frase de Ellen White no Grande Conflito que ela diz assim, falando do sistema romano, papal, que por baixo do manto variável do camaleão está escondido o veneno invariável da serpente. Ou seja, é uma igreja camaleônica. Eles se adaptam de acordo com as circunstâncias. Afinal, qual é a filosofia dos jesuítas? Os fins justificam os meios. Essa é a filosofia dos jesuítas. Para defender o papado, para defender esse sistema religioso, não importa o que eles tenham que fazer. Ainda que tenham que sacrificar, às vezes, alguma coisa ou outra, mas, no fim, o objetivo deles, eles pensam que será alcançado. Até porque eles sabem os tempos que nós também estamos, de certeza. Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Conclui para a gente a leitura, Sara, por favor, versículo 5 agora. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então aí está, essa mulher, como nós estamos estudando, assentada em cima da besta, a Bíblia diz que ela é a grande Babilônia. E ainda diz que ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E eu esqueci de comentar aqui esse detalhe com vocês. Diz que nesse cálice dessa mulher há um vinho de devassidão. Quando você vai ao idioma original, é muito forte o que está ali. A Bíblia usa a expressão traduzida aqui, né, como devassidão, mas no original, o que está contido no texto é que o sêmen das prostituições dessa mulher
foi colocado dentro do vinho e é este seme que ela está usando para se auto-embriagar e embriagar as nações. Então é algo completamente abominável para Deus. É uma relação promíscua, uma relação imunda, que aborrece ao Senhor, mas que de alguma forma está seduzindo e embebedando, como diz o texto, o mundo inteiro. Embriagando, né, melhor dizendo. Aqui, quando usa o termo abominações, diz assim o texto, que ela estava vestida de púrpura, escarlata e etc., e que o cálice de ouro transbordava de abominações com as imundícias. Esse daqui é o termo central. O que são as imundícias? É o sêmen dos reis com os quais essa mulher tem se prostituído. É claro que tudo isso é espiritual, mas quando você vai ao original, é impactante o que está ali. É como se Deus estivesse dizendo, essa relação é promíscua, essa relação é abominável diante dos meus olhos, me desagrada, causa nojo e náuseas em mim, em outras palavras. Bom, o que são essas abominações? Ou o que é esse vinho que ela usa para embriagar as nações? Alguém tem alguma ideia? As imoralidades? E o que seriam essas imoralidades? Exatamente, perfeito. As abominações que são ou fazem parte desse vinho, vejam só o que Ellen White vai dizer aí, antes ainda de falar do vinho. Exatamente. Nós vamos ler o que Ellen White fala sobre essa mulher, essa Babilônia. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às doutrinas e tradições, às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o quê? Com o mundo. E ela conclui, o termo Babilônia é derivado de Babel, como nós já vimos, e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Agora sim, o que seriam as abominações que nós encontramos aí dentro do cálice da mulher? Na Bíblia, se você pega uma concordância, você vai notar que existem algumas coisas que para Deus são abomináveis. Nem todo pecado para Deus é abominável. Tanto é que Provérbios vai dizer, Salomão, que existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª sua alma abomina, diz a Bíblia. Então existem algumas coisas que para Deus são abominação. Eu separei algumas delas aqui que estão nesse cálice dessa mulher, que ela usa para seduzir, para enganar, para ludibriar, para propor essa aliança ecumênica, espúria. Primeiro, comer coisas comer coisas imundas, ou animais imundos. Em Levíticos capítulo 11, quando você chega lá no finalzinho do capítulo, a Bíblia diz que esse é um pecado abominável para Deus. Segundo, mentira. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 21, versículo 27, que o pecado da mentira é um pecado abominável para Deus. E aqui não é apenas a mentira como nós a conhecemos, assim comumente falando. Esse também é. Mas lembra que João chegou a dizer que aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Então aqui nós temos um sistema religioso que diz que conhece Jesus, que diz que é cristão, que diz que crê na Bíblia, mas que faz o que com a lei de Deus? Muda, pisoteia, e nós veremos isso no decorrer da série. Outro detalhe, a crença na imortalidade da alma, ou a antiga feitiçaria. Isso é um pecado abominável para Deus. Você acreditar que existe espírito desencarnado, alma vivendo fora do corpo, é algo que Deus abomina. Desprezar a lei de Deus, Provérbios 29, versículo 18, você lembra bem da passagem, né? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus até a sua oração é abominável aos olhos do Senhor. E finalmente Deuteronômio 17, do 1 até o 4, diz que a idolatria, a adoração às imagens, é um pecado abominável para Deus. Todos esses pecados estão contidos no vinho da Babilônia. E com ele ela tem embriagado as nações. Dentro do pecado da idolatria, em Deuteronômio 17, versículo 1 até o 4, a adoração a um astro específico é aquele que mais causa abominação aos olhos de Deus. Que astro é esse? O Sol. Exatamente, o Sol, que é uma estrela, né, na realidade. Quando Ellen White comenta sobre essa situação da Grande Babilônia, ela vai destacar alguns pecados abomináveis principais que
que fazem parte desse vinho. E ela afirma, no livro A Igreja Remanescente, capítulo 8, Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de quê? Falsas doutrinas ou doutrinas falsas. Então, quando você lê na Bíblia, vinho representam o quê? Falsas doutrinas. Tais como, agora ela vai dizer que vinho é esse: a imortalidade da alma, o tormento eterno dos ímpios, que é a questão do inferno, a negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. E aí ela finaliza: estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. É uma ira criada por o quê? Falsas doutrinas, ou doutrinas falsas. É por isso que eu tenho dito, lá no Brasil hoje, diferente da Europa, nós temos uma explosão do cristianismo no nosso país. Enquanto aqui na Europa o cristianismo mingua, lá no meu país o cristianismo cresce. Mas eu sempre que prego eu falo isso lá nas igrejas. Qual é o cristianismo que tem crescido aqui no Brasil? É o bíblico? Não. O cristianismo que nós temos visto crescer por lá é esse daqui, ó, que tem invadido os lares, as TVs e os lugares com falsas doutrinas. Doutrinas criadas por homens. São essas ideias aí e algumas outras, né, que nós poderíamos mencionar. Então nós acabamos de ver as características da Babilônia no Novo Testamento, da Babilônia profética. E a gente precisa finalizar com o terceiro e último tópico, que foi o seguinte: quando o sistema babilônico, esse que nós estamos estudando aí, foi denunciado pela Igreja de Deus pela primeira vez? Alguém sabe? Quando que alguém chegou e fez a primeira denúncia à apostasia das igrejas? Com quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero deu, digamos assim, o pontapé inicial para esse movimento acontecer. Só que ele ainda não identificava a igreja como Babilônia. Essa identificação só aconteceu nessa época aqui. Ellen White vai dizer, lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, no capítulo 12. A primeira e a segunda mensagens foram dadas quando? Em 1843 e 44. Quem deu essas mensagens? Guilherme Miller, exatamente. Quando Miller e o movimento millerita começaram a anunciar: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, dizendo que Jesus voltaria, a profecia indica que várias pessoas fiéis a Deus começaram a acreditar e abraçar a crença no Senhor, na volta do Senhor Jesus. Só que, como resultado disso, muitos líderes religiosos das principais igrejas dos Estados Unidos, por exemplo, batistas, metodistas, episcopais e por aí vai, passaram a expulsar os dissidentes que acreditavam na mensagem do primeiro anjo pregada por Miller. Como resultado disso, ao serem expulsos das suas comunidades religiosas, que negavam a mensagem do primeiro anjo, eles entenderam que havia uma segunda mensagem que se aplicaria para essas igrejas. Lembra que eu falei no início do tema? Quando os sistemas religiosos rejeitam a mensagem do primeiro anjo, eles são acusados da mensagem do segundo anjo, a denúncia que está ali. E eles passaram a dizer: caiu a grande o quê? Babilônia. Que eram as igrejas protestantes dos Estados Unidos que estavam decaindo cada vez mais. Quem nunca, acho que vocês já devem ter lido, mas se quiserem entender um pouquinho do que se passava nos Estados Unidos na época de Ellen White, leiam o capítulo 21 do livro Grande Conflito. Ellen White vai descrever ali a situação assim catastrófica das igrejas lá, inclusive dizendo, olha só que novidade, para a gente que mora lá no Brasil, isso tudo a gente está vendo agora se cumprir. Pessoas famosas que se convertiam na época simplesmente porque a igreja era algo popular e eles, entre aspas, se convertiam para ganhar a simpatia do povo. Exatamente o que tem acontecido em nossa geração. Nós vemos aí políticos simulando conversão para ganhar a simpatia do povo, para ganhar votos do povo, famosos, jogadores de futebol que vivem uma vida mundana, promíscua, mas estão lá dizendo que amam a Jesus e etc.
Essa é a realidade da Babilônia que nós vivemos. Então, a grande Babilônia espiritual, ela foi denunciada pela primeira vez em 1844. Mas eu te pergunto, quando essa denúncia foi feita neste ano, nessa época, ela foi feita com grande voz? Lembra que eu pedi para você guardar essa informação? Foi feita com grande voz? Não. Porque o estado das igrejas naquela época, embora já fosse um estado de queda, ainda não havia chegado à sua ruína completa e total. Isso só se cumpriria na nossa geração. E é por isso que o anjo de Apocalipse 18, e aí nós vamos ler já na sequência, ele vai repetir a mensagem do segundo anjo, mas agora de uma maneira diferente. Antes disso, quem foi que Deus levantou no meio dessa confusão lá nos Estados Unidos, da apostasia das igrejas protestantes, da queda de Babilônia naquela época? Quem Deus levantou como um remanescente das igrejas caídas? Que povo foi? O povo adventista. O povo adventista. E qual é a missão do povo adventista, então, nesse contexto? Anunciar a mensagem do primeiro anjo, denunciar a queda de Babilônia, e a todos aqueles que ainda insistem em permanecer na grande Babilônia, vem a mensagem do terceiro anjo, que aí nós vamos estudar depois, mais adiante, para entender o que ela diz. O grande conflito, aqui é um trechinho do capítulo 21, que eu falei para vocês. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se, estão abrindo aí, né? Apocalipse, ou melhor, o grande conflito, capítulo 21. Depois a gente vai ler Apocalipse 18. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada quando? Nos últimos dias. Então essa é uma mensagem para os últimos dias. Portanto, não se refere apenas à igreja de Roma. Nós vimos no começo desse estudo que a grande Babilônia é constituída de quantas partes? 3 partes, não é só a igreja de Roma. Pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muito tempo, não apenas em 1844. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam o quê? A fé protestante. Como assim? Então o protestantismo também faz parte de Babilônia? O protestantismo apostatado, sim. Mas aí é nesse contexto que entra a mensagem do Apocalipse 18. E com ela a gente vai encerrar. Apocalipse 18, versículos 1 até o 4. Abra lá a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 18, versos 1 até o 4. Vou pedir para a próxima fazer a leitura. Como que é seu nome? Joana. Lê para a gente, por gentileza, Joana. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Só um pouquinho. Nós temos aqui um outro anjo, que ele vem em consonância com a mensagem dos 3 anjos. A Bíblia diz que a terra será iluminada com a sua glória. Agora preste atenção em como ele começa essa mensagem. Pode continuar. E clamou fortemente com grande voz, dizendo... Como que ele clama? Fortemente. Fortemente e com grande voz. No idioma original, inclusive, é a palavra dínamos, que dá origem à nossa palavra dinamite. É uma voz potente, poderosa, estrondosa. Que mensagem que ele dá? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Só um pouquinho de novo. Não é a repetição da mensagem do segundo anjo? Mas tem alguns elementos adicionados aqui, sim ou não? É muito mais terrível. Porque ele agora diz que Babilônia não só caiu, mas virou morada do quê? De demônios. Como assim? Então significa que as igrejas apostatadas hoje, elas estão sendo conduzidas de alguma forma por seres malignos? Pode continuar. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, e os reis da terra se tinham prostituído com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras
nas suas pragas. Olha só, Deus é um Deus tão misericordioso, e aqui nós temos algo como adventistas que aprender. A igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que salva? Que tem mensagem para salvar as pessoas? Não. A igreja adventista do sétimo dia não é a única igreja que salva. Mas ela é a única... Exatamente. Exatamente. Ela é a única que tem uma missão e uma identidade diferente de todas as outras. É a única. E além disso, embora a gente diga que a igreja adventista é o povo remanescente de Deus, existem 3 classes de remanescente na Bíblia. O remanescente histórico, o remanescente fiel e o remanescente escatológico, ou profético. Os adventistas do sétimo dia são o remanescente profético. É o último remanescente do povo de Deus. Mas o remanescente fiel não está só dentro da igreja adventista do sétimo dia. Deus tem povo dele na católica, Deus tem povo dele na Assembleia de Deus, na batista, na luterana, na metodista, entre os presbiterianos e por aí vai. Deus tem servos dele em todos os lugares, a ponto de Ellen White dizer que a maioria do povo de Deus não está hoje entre os adventistas do sétimo dia. E muito provavelmente, quando o clímax da história chegar e a igreja for chacoalhada, muitos dos lugares que são ocupados hoje dentro da igreja serão vagos e dados a estes que estão lá fora. Essa é a realidade do tempo que nós estamos vivendo. Então o texto diz aqui que Deus olha para essas pessoas fiéis, essas pessoas leais a Ele, que estão lá fora, na grande Babilônia, e Ele vai fazer um convite para elas. Qual é o convite? Sai dela, povo meu. É o convite do bom pastor. Lembra do convite do bom pastor? O pastor que chama as ovelhas para saírem e se relacionarem com ele dentro de um só aprisco, e aí haverá um só rebanho e um só pastor. É o convite. Dani? Esses outros, né, irmãos que estão em outras denominações, eles estão sendo fiel àquilo que eles conhecem e estão trabalhando em busca de outros, né, dentro daquilo que eles conhecem. Exatamente. Que é isso que nos choca mais, não é? É o que a parábola da hora undécima nos ensina, que são essas pessoas aí, são chamados obreiros da hora undécima, porque eles são fiéis no que creem, fiéis no que aprenderam, leais no que receberam de Deus, e aí eles receberão, né, o último convite de misericórdia e aceitarão. E eles terão o mesmo galardão que qualquer outro que hoje está há muito tempo. E talvez alguns, inclusive daqui de nós, perderão a sua coroa para ser colocada na cabeça dessas pessoas. Então, por isso que eu digo, quando vier a crise do decreto dominical, a situação, a experiência vai ser totalmente diferente daquela que nós temos hoje. Não haverá nenhum ser humano que não terá a oportunidade de ou aceitar ou rejeitar essa mensagem. Isso na crise do decreto, sem sombra de dúvidas, porque o mundo inteiro estará polarizado só em 2 caminhos. Ou é Babilônia ou é Jerusalém. E ponto final. Certo? E o convite de Deus está lançado, né? Sai dela, povo meu. Deus nos levantou como adventistas do sétimo dia para estender esse convite às demais pessoas. É por isso que nós precisamos, com sabedoria, abordá-las, mas ao mesmo tempo, sem sacrificar a mensagem. Tem vários hoje que estão sacrificando a mensagem porque temem dizer que há sistemas religiosos aí fora fazendo coisas erradas, que abominam a Deus, pisando na lei de Deus, adorando de maneira equivocada. E nos entristece saber, inclusive, que muitas das nossas comunidades hoje estão até copiando essas coisas que alguns desses sistemas aí fora estão fazendo. Aliás, eu só abro um parênteses aqui, apesar de haver apostasia entre adventistas do sétimo dia, a igreja adventista não é uma igreja apóstata, como alguns acusam. É diferente você dizer que há apostasia na igreja e que há apostasia da igreja. A igreja é de Deus. A igreja está nas mãos do Senhor. E apesar do diabo tentar fazer de tudo para chacoalhá-la e estremecê-la, e haverá avarias, como na própria visão de Ellen White do navio que enfrenta o iceberg, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que está escrito. Então, a igreja adventista, nesse contexto todo do que vemos, não é Babilônia.
nunca será a Babilônia. Até mesmo porque ela foi levantada como remanescente de onde? De Babilônia. A igreja adventista é o povo remanescente de Babilônia. Então, o povo adventista hoje é descrito no Apocalipse com uma outra cidade, Laodiceia, não Babilônia, é Laodiceia, tá? Pode falar, meu irmão. Nós, por vezes, gostamos de misturar certas coisas e pensamos que fazemos juízos, não é? E ainda de manhã se falou, de facto, que o julgamento é o Senhor que o faz. Jesus é, de facto, o juiz e o advogado. Deus, muitas das vezes, utilizou homens que se perderam para que dar impulso àquilo que ele queria. Sim. E só porque eles deram esse impulso não quer dizer que eles serão salvos. Sim. Às vezes não era esse o objetivo. Outra coisa também é que, como estavas a dizer muito bem, a Igreja Adventista é a Igreja remanescente. Mas nem todos os Adventistas são. Exato, claro, com certeza. O joio está misturado com o Sim, trigo. O com Senhor certeza. assim o disse. Só de facto, quando chegar a hora de mesmo da certeza da escolha, então sim, o joio que está na igreja sairá e o trigo que está fora Exato. virá. É a sacudidura final, né? Com certeza. É Com isso. certeza que sim. E é de facto isso que nós devemos estar preparados. Sim. E é por isso que podemos e devemos dizer, cada um de nós olhe para si. Exato. Como de manhã Exato. foi dito. Exato. Somos pecadores, somos. Uhum. Eu com os meus olhos peco com certeza. Mas confio de facto em Cristo Amém, Jesus. amém. Se eu olhar para mim, não chego sequer. Se desespera, né? Exatamente. É por isso que Ellen White fala da igreja militante e da igreja triunfante. Hoje a igreja adventista é remanescente, mas nem todo adventista será um remanescente. Né? Por quê? Está ajudando a construir a arca muitas vezes, mas na hora de entrar não vai entrar. Né? É a igreja militante, é a igreja triunfante. Bom, nós nos estendemos um pouco mais aqui nesse estudo, mas eu achei bom, esses aí vocês participaram, foi melhor do que os outros, né? Foi muito bom. Nós vamos encerrar então por aqui e na sequência, como eu disse, nós já vamos passar para a mensagem do terceiro anjo. E aí nós vamos fazer aqui um estudo introdutório para nós entendermos um pouquinho o panorama geral dessa mensagem. E aí, os demais estudos, nós vamos começar, assim como na mensagem do primeiro anjo, separar alguns detalhes da mensagem do terceiro anjo para estudarmos especificamente. É isso. Que Deus nos abençoe, que nós atendamos ao convite do Senhor para sairmos dela, não só do físico, mas deixarmos com que tudo que pertence à Babilônia também saia do nosso coração. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Pai, o Senhor é um Deus tão amorável, Senhor, que mesmo quando, por vezes, querendo acertar, nós erramos, o Senhor ainda insiste conosco, o Teu Espírito Santo continua apelando ao nosso coração, e é por isso que na mensagem do segundo anjo, apesar da denúncia contida ali, apesar da mensagem forte que nós encontramos nela, o Senhor é tão bom que é um convite feito para os Teus filhos, para que saiam de Babilônia, para que se retirem de Babilônia, porque são povo do Senhor. Nós temos uma missão, a importante missão, de anunciarmos ao mundo essa mensagem, porque há filhos do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo, e a nós, como arautos do Senhor, cabe a responsabilidade de estendermos a essas pessoas essa mensagem convidativa dizendo, sai dela, povo meu. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. A geração que nós vivemos já não tem mais esse ímpeto de anunciar uma mensagem tão dura como essa. Mas como eu já falei aqui, Senhor, nos dê a coragem necessária. Nos dê o Teu Santo Espírito para que falemos com autoridade, sem nos preocuparmos com a popularidade, mas com fazermos a vontade do Senhor. Pai, que nós cumpramos a nossa missão e que as consequências sejam colocadas nas Tuas mãos. Mas eu acredito, Deus, eu acredito que quando a missão for cumprida com lealdade e consagração, milhares de pessoas virão para a Tua igreja.
Eu creio porque a tua palavra que diz, meu Deus, e em todas as épocas, cujo povo do Senhor foi fiel, pregando a mensagem, milhares de pessoas se converteram. E hoje não será diferente. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dê coragem para denunciarmos a grande Babilônia e convidarmos com amor os teus filhos a se retirarem dela, para fazerem parte do remanescente profético do Senhor, anunciando a última mensagem de misericórdia. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai.